Vamos então aqui ao conto número 2, chamado Exílio, do livro de contos Deixa o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. Bom, o conto começa com o narrador protagonista em primeira pessoa dizendo assim, ó, vou fechar a loja e ir embora da cidade. E detalhe, ele já pensou várias vezes nisso, em fechar a loja e ir embora dessa cidade, só que qual é o detalhe? Nós não sabemos que cidade é essa, nem que loja é essa, nem o que o narrador vende nessa loja. Já começa o absurdo aí, né? A questão do fantástico. E o narrador diz que até gosta dessa cidade, mas qual é o problema? A falta de clientes nessa loja. Mas a loja ali não se sustentava. Chega a ser estranho dizer isso porque nunca estive com a loja em outro lugar. E olha que eu já não sou nenhuma criança. Ou seja, um narrador adulto que diz que sempre teve essa loja na mesma cidade, mas essa loja não está se sustentando, ou seja, está aberta, mas está mal, está sem clientes. Ou seja, bem ou mal, até hoje a loja se manteve aberta, embora só eu saiba a que custo. Nunca houve uma grande frequência à loja, o que eu encaro como uma coisa normal. Bom, se é normal não ir muitos clientes ali, então o que deve ser vendido? A gente não sabe, né? O texto não diz, mas aí o narrador acaba dizendo, né, que é uma loja onde não há realmente uma grande frequência de público, e só que ele diz que ele vende algo que não é necessário para a vida humana, né? Não é um artigo de primeira necessidade. Até é bem possível que hoje essa frequência seja a mesma de quando abri. E no fundo seja eu que, tentando achar desculpas para fechá-la, venha falar dessa questão agora. Então reparem, né, a gente já está aqui nessa questão em que o narrador está duvidando dele mesmo, ele acha que a loja talvez sempre tenha estado assim, sem clientes, mas agora está usando, digamos, essa desculpa, ou não, né, para fechar a loja. Mas ele diz, né, que, pô, sendo uma loja, eu preciso de clientes. Repare, não só para adquirir seus produtos, mas também e principalmente para arejá-la. Uma loja como a minha, assim tão voltada para dentro, acaba criando dentro de si uma atmosfera perigosa. Ou seja, já temos uma característica dessa loja, ela é voltada para dentro, é muito sufocante. E nós temos então, ele vai a todo momento falar sobre essa atmosfera sufocante. Tem ainda por cima o tema do calor que se sente ali, que dá essa sensação de sufoco também. Ele vai dizer que o ar às vezes vai endurecendo, até dificulta os movimentos do narrador dentro da loja. Toda manhã, quando eu abro a loja, me ponho atrás do balcão à espera dos fregueses. Reparem que ele faz quase um ritual, é uma rotina ali, só que os fregueses não vêm. E o narrador também começa a culpar o calor, né, por essa falta de clientes aí. Reparem. E uma das coisas de que não abrirei mão quando me mudar é que a nova cidade não seja tão quente. E tanto que ele conseguiu até instalar um ventilador no teto da loja, só que como o teto é alto, o ventilador começa a ficar fraco lá em cima, então ele ouve o barulho do ventilador. Para ele, só ouvir, mesmo que não tenha muito vento, né, só para ouvir esse barulho do ventilador é positivo, porque dá aquela sensação assim de que, pô, tem mais alguém na loja além de mim, né? Só que aí qual é o problema? A conta vem alta, a conta de luz, e aí o narrador começa a desligar o ventilador durante boa parte do tempo. Se a loja não tem fregueses, se não consegue comercializar seu produto, se minha receita é insignificante, tenho de diminuir ao máximo os custos. E aí ele chega, né, a nem acender mais a luz, tudo para poupar energia. E de tarde ele aproveita, né, que como tem muito sol, ele abre a porta e tudo mais, aquela questão toda do sol batendo nas janelas. É aí que fica mais visível essa forma plácida e gelatinosa do ar. O interior da loja se torna amarelado e o ar fica grosso com aspecto de coisa velha. E aí o narrador tem que, às vezes, né, meio que se esconder atrás do balcão para se defender desse sol aí, né? E ele dizem que é um sol forte e ele só sai dali tipo 6 horas da tarde, que é aquele horário de fechamento da loja. E reparem, fechou, né? E descansar após o dia de trabalho. E reparem que vira até uma grande ironia esse descansar após o dia do trabalho, porque se a loja não tem clientes, ele faz o quê? É só um passar tempo ali, na verdade, né? Um ritual. Bom, aí o narrador, né, diz que antes ele até acabava fechando a loja ao meio-dia para almoçar fora, ele almoçava num hotel ali do outro lado da loja, né? Mas aí qual é o problema? Depois o hotel fechou e resolvi almoçar na loja mesmo, mantendo-a aberta o dia inteiro e, portanto, mais adaptada ao estilo da vida moderna. E reparem pelo jeito que ele fala,
onde está essa loja nessa cidade? Parece ser uma cidade abandonada, porque até o hotel que serve, né, para hospedar pessoas, o hotel fechou. É estranho, né? E aí o narrador, então, o que ele fez? Ele começa a almoçar atrás do balcão, né? E detalhe, ele almoça muito rápido, porque ele não queria ter o perigo, assim, por exemplo, de entrar um cliente e ele ter que atender com o resto de comida na boca. Mas repare, não entra ninguém ali. Inclusive, eu pedi à menina que me preparava os pratos para que não os fizesse com feijão, justamente para evitar problemas desse tipo. Mas repare, né? Mas nunca veio ninguém à loja durante o horário de almoço. Então, as preocupações dele são fora da realidade, né? Ele tem cuidados que a gente chama de cuidados inúteis, né? Bom, só que depois do almoço, o narrador diz que normalmente ele ficava com sono. E aí vocês imaginem, né? Some a questão do sono com a questão do calor. Então o que ele fazia? Ele ia para trás do balcão e ficava dormindo ali. E reparem que o balcão é uma espécie de proteção dele. Ele se protege do sol, ali ele come, ali ele dorme. Dormia ou semidormia, num estado de alerta permanente. Às vezes acordava assustado com o alvoroço das crianças invadindo a loja num brinquedo que até hoje continuo sem entender direito. Bom, repare então que a gente fica sabendo que nessa cidade tem crianças, às vezes as crianças entram na loja do narrador, tipo umas 7 crianças ali, fazem um agito, então gritam, como diz ele ali, né, o texto, mas reparem que é uma espécie de quebra desse lado estático, porque se a loja não tem cliente, não recebe ninguém, as crianças pelo menos quebram essa questão toda aí, né, do mundo paralisado. Reparem, gritam muito e se puxam e riem, parecendo estar sempre cada um deles tentando agarrar o outro, como numa brincadeira de pega-pega jogada num espaço muito pequeno, justo aquele espaço ocupado pela onda que se desloca por toda a cidade e que de vez em quando entra na loja. Bom, aí o narrador, né, ele começa a apurar mais o ouvido dele naquele intuito assim de se as crianças estiverem chegando a ouvir barulho de criança, eu já vou para trás da porta, já expulso elas, né? Eu batia os pés no chão e soltava uns gritos de pega, como quem escorraça os cães. E aqui nós temos um pouco também daquele primeiro conto ali, né? Porque nós temos no primeiro conto o autorretrato, crianças que invadem ali o muro, a residência, quebram um pouco o lado mais estático, parado, e aí são escorraçadas lá, né? Enfim, aqui também, reparem, né? Ele quer escorraçar da loja. Só que numa das vezes aqui o narrador ele vai até a calçada, tipo atrás das crianças, assim, mas ele nota que não eram crianças, mas era o que era um bando de cachorro. E repare o comentário, né? São todos muito parecidos, né? Crianças parecidas com cachorro. E aqui também tem um pouco dessa espécie assim de aversão às crianças, né? Ou a tudo que tire ele, digamos, da calmaria. Bom, só que aí o narrador ele diz que admira até o lado mais ativo, né, das crianças, dos cachorros, mas por quê? Porque a loja dele está sempre parada. Mas é aqui, mas é que aqui na loja eu preciso de gente que vem em busca do produto, não de crianças ou cães. As prateleiras que ocupam todas as paredes da loja estão cheias e sei que o meu produto é muito bom. Mas, de novo, ele vende o quê? O texto não diz. E essa falta aí de cliente, digamos assim, né, faz o narrador pensar em 500 mil coisas, porque ele sabe, ok, que a aparência da loja está antiga, que precisa ser modernizada, que o interior é uma coisa mais abafante, assim, é escuro, ele está mais escondendo o produto nas prateleiras do que está mostrando, ele sabe todos os defeitos que estão acontecendo ali, mas ele confia na qualidade do produto, ó. Mas sei sim que meu produto é de qualidade. O problema é que não existem mais clientes nessa cidade. Às vezes até chego a desconfiar de que a cidade está desaparecendo. E aqui a gente tem uma cena importante depois, né? E aí o narrador chega até a comparar, ele acha que tem alguém que está passando uma borracha ali, né? Borracha mesmo, de colégio, assim, né? Na cidade, porque está deixando essa cidade uma cidade fantasma ali. Horas e horas sem que ninguém passe na rua, ou mesmo na praça em frente, e o silêncio de um peso que se reforça com o calor. E aí, de novo, né? Às vezes ele ouve esse barulho dos cachorros, aí de repente eles passam, e aí faz aquele
primeiro tumulto, mas volta o silêncio, enfim, né? Então a todo momento ele está nessa questão. Aí quando passa um cachorro, ele bate o pé, tenta assustar, aí chega até um que entra na loja e fica se batendo na loja, nos balcões, enfim, né, até sair. E isso quase que gera, digamos assim, um prazer no narrador. E eu fico olhando encantado as ondulações produzidas pela passagem repentina daquele movimento por dentro da loja, os redemoinhos que se formam no ar amarelo e gelatinoso, como nuvens revoltas na premência de um temporal. Bom, aí, só para você ter uma ideia, né? Então, se vocês não estão entendendo nada no conto até então, peguem aquele meu primeiro vídeo lá sobre o conto fantástico do Amilcar Betega. Entendam? A gente entra no mundo fantástico, no mundo do absurdo, daquilo que não é dito, do misterioso, e nós temos que normalizar esse misterioso agora para nós, certo? E lembrem, né, que o narrador, o hotel fechou, e ele encomendava comida de uma menina, né? E aí começa a ter um boato circulando na cidade que o narrador está querendo se mudar de cidade. E aí o narrador já pensa, bom, quem é que espalhou isso aí? Só pode ser aquela menina que me traz a comida, né? Porque vá que eu vá embora, ela perca um cliente também. E cliente, eu também não tenho cliente, né? Eu lhe havia dito que não precisaria mais me trazer o almoço e tive de explicar as razões. E qual é a mudança que acontece na loja agora? Só pode ser por causa disso que, de repente, algumas pessoas começaram a vir até aqui depois de tanto tempo. Então, há uma mudança a partir de agora, tá? Ou seja, começa a ter um pouco de clientes aí na loja. O narrador atribui a uma espécie de boato dito por essa menina que entrega comida para ele, né? E só que detalhe, essas pessoas, elas vão entrando na loja, elas ficam olhando para as prateleiras, olham muito tempo, ficam olhando o narrador, né? E o narrador, qual é a posição dele? Atrás do balcão. Parecem muito admiradas, mas quando tento me aproximar, elas vão embora, sabe-se lá pensando o quê. E aí tem outros clientes que vão ali, fazem uma visita mais rápida, só que ficam aquele olhar triste ali, entram e saem, deixando transparecer um sentimento de obrigação em suas visitas. Alguns trazem crachá no peito, mas nunca consegui ler o que está escrito. Reparem que nada é explicado no conto, né? E bem ao molde do conto fantástico mesmo. Ainda ontem veio um casal particularmente interessante, ele muito gordo e de aspecto cansado, e ela jovem e falante. E aí o narrador estava, né, ainda almoçando atrás do balcão, e ele ficou meio que olhando assim por uma fresta do balcão o que os dois conversavam, essa jovem falante e esse personagem gordo ali, né? Ela apanhava os produtos, manuseava-os, mostrava-os ao gordo, que mantinha as mãos nos bolsos e até dava um passo atrás quando ela se aproximava com o produto. O que ela diz? Não existe nada parecido com isto aqui na cidade, ela dizia, e empurrava o produto no peito do gordo, que fazia uma cara de nojo e se afastava. E aí ela meio que diz irritada, né, pro gordo, né? Na sua posição, o senhor precisa conhecer isto. Ou seja, o gordo fica meio, né, assustado, fica olhando para a saída da loja, enquanto a mulher ali vai olhando a mercadoria e tal, mas o gordo está impaciente, está na porta, e ela vai até ele, conversa com ele, só que o narrador diz que não consegue ouvir. E de repente já estão os dois rindo, como se tivessem feito as pazes ali, tão felizes, né? Agora reparem o estranhamento da cena. Ao cruzarem a porta, ela jogou a mercadoria para dentro da bolsa. Tipo, tá roubando ali. Eu ainda poderia alcançá-los e cobrar o que ela estava levando, mas achei que se fizesse isso, ela me devolveria o produto e eu teria de trazê-lo de volta para dentro da loja. Reparem aquela questão do cansaço, que é o subtítulo do livro, né? E aí o que vai acontecer? O narrador toma uma decisão, ele vai embora dali daquela cidade mesmo, né? Mesmo que agora a loja tivesse 500 mil clientes, ele vai embora. A verdade é que eu me sentia muito, mas muito cansado. Deixei tudo como estava e fechei a loja às 6 em ponto. Ou seja, ele resolve então, né? E de novo, né? Cansado, mas cansado do quê? Se basicamente ele não faz nada ali, né? Deixei a cidade de noite, porque é de noite que se deve deixar uma cidade, e a deixei de trem, porque também é essa a melhor forma de fazê-lo. Então ele diz, né, qual é o veículo, o trem ali, e qual é o horário à noite. Quando o trem começou a se movimentar, fui tomado por uma grande sensação de alívio e alegria, já imaginando como seria meu negócio na nova cidade. Ou seja, para ele,
É vida nova agora, né? E aí ele se recosta na poltrona do trem, ele olha pela janela a cidade que ele está abandonando agora, né? Só que qual é o detalhe agora? Ele tá vendo as luzes ali, as luzes vão se desfazendo, tudo vai ficando bem noite, só que o narrador pega no sono. Agora reparem o absurdo. Acordei logo em seguida e na minha janela ainda cruzava a cidade. Ou seja, onde é que está o insólito aqui também, né? O fantástico? Porque por mais que o trem ande, a cidade nunca vai terminando. Ela está sempre ali, parece que ela não se desgruda do narrador. A cidade nunca acaba, parece estar grudada nele. Dormi e acordei de novo várias vezes e o trem ainda atravessava a cidade. Só naquele momento pude perceber a extensão da cidade que eu deixava, ou seja, a cidade não acabava. E aí ele tenta dormir, mas ele não consegue dormir. Aí ele meio que quer evitar olhar a janela para, enfim, né? Porque daqui a pouco ele olha, se passou a cidade, né? Mas depois ele olha de novo a cidade e a cidade está ali, reparem. E na visão embaçada pela minha respiração contra o vidro, lá estava ela, lá estava a cidade ainda. Ou seja, ele nunca consegue passar além dessa cidade, né? E agora começa a bater na memória do narrador esse mundo que ele está, digamos, deixando para trás, ou tentando deixar, porque não está conseguindo. Olhei outra vez para as luzes espolcando a passagem do trem, e minha mente foi inundada pela lembrança daquele bando de crianças e de cães varrendo a cidade e minha loja com a sua onda de algazarra. Ou seja, ele está ali pensando na cidade agora que ele está abandonando. Se antes ele tinha uma ideia que ia abandonar, agora está pensando com carinho. E ele tem um pensamento. Reparem, não foi uma desistência, tampouco resignação. Apenas compreendi que a melhor coisa que eu tinha a fazer era descer na estação seguinte. Foi o que fiz. Ou seja, voltar para a cidadezinha dele. E aí ele vai descer na estação, ele atravessa os trilhos para o outro lado, ele não está nem aí que existe uma passarela, ele já entra no primeiro trem que tem para ir de volta para a cidade. Não fazia a mínima ideia de que horas eram, mas a noite estava gorda e sem estrelas. Eu ainda tinha muita noite pela frente, numa longa viagem, mas era quase certo que estaria de volta a tempo de abrir a loja pela manhã. Ou seja, a gente vê aqui que no final do conto, o narrador ele não conseguiu se desvincular, digamos, desse universo dele cotidiano, do dia a dia, do ritual dele, né? Essa coisa mais burocrática. E a loja parece que vira uma teia ali, porque o conto fica nessa circularidade, como se não houvesse nenhuma possibilidade de fuga para o narrador. Ele tenta fugir, mas não conseguiu. Reparem que é uma prisão extremamente aqui psicológica, porque o narrador não consegue sair do lugar onde ele está. E também, por que não? Vamos pensar assim, né? Nós podemos interpretar também o conto como aquela ideia daquelas pessoas que não conseguem, digamos assim, pelo cansaço, né? Enfim, até ele falou que já tinha, não era nenhuma criança, né? Não consegue fugir dessa zona de conforto, né? As mudanças ficam só na cabeça, mas na psicologia, só que não consegue sair da cidade natal, não consegue esquecer, digamos, as raízes, né? E o título Exílio parece que fica meio irônico, né? Olhando toda essa situação aqui.